E eu queria começar o programa fazendo talvez uma retrospectiva, né? Eu gostaria que vocês fizessem um balanço breve, claro, do que foi a gestão Bolsonaro no meio ambiente, né? Qual é, afinal, o tamanho da tragédia que sobrou para nós aí a partir desses 4 anos de governo Bolsonaro? Helena, se você quiser começar, pode ficar à vontade. Tá, acho muito importante começar por essa retrospectiva, na medida em que hoje a gente tem uma transição para um novo governo que promete realmente tentar recuperar o tempo que foi perdido e toda a tragédia que foi esse governo Bolsonaro na área de meio ambiente, na área das populações tradicionais e na questão climática. Eu acho que a gente poderia entender esse panorama por uma categoria que agora já está sendo trazida por alguns especialistas, que é a consideração de uma política antiambiental e anticonstitucionalista. O que a gente viu no governo Bolsonaro foi um desmantelamento das instituições, a constituição de um aparelhamento ideológico das instituições e toda a repercussão do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do volume de queimadas, do aumento das queimadas, do aumento do desmatamento e de toda essa tragédia que hoje a gente consegue entender como sendo algo que tem uma continuidade que precisa ser revisto e ser recuperado nesse novo governo Lula, e é isso que a gente espera, e é isso que a gente vai começar também a estudar a partir de agora. Eu acrescento, Liara, agradecer a Helena, que eu acho que ela já introduziu o tema da forma adequada, né? Eu acrescentaria que eu acho que o governo Bolsonaro, do ponto de vista analítico mais amplo, assim, é um governo que objetivava desconstitucionalizar 2 tipos de direitos, né? Os relativos aos povos originários e os relativos ao meio ambiente. Eu acho que esse era o objetivo fundamental, principal desse grupo político que deu suporte ao Bolsonaro. A questão é que essas políticas estão institucionalizadas já há algum tempo e tem ramificações internacionais, tem ativismo da sociedade civil muito forte, então você vê que mesmo um grupo tão mobilizado, né, com tanta motivação para a destruição, eles conseguiram avançar muito, mas não conseguiram tudo, né? O executivo pode muito, mas não pode tudo. Então, eu acho que isso ficou evidente, né? A Helena falou aí também do desmantelamento, a gente viu um governo, né, empenhado na desregulamentação, vamos dizer assim, do que o professor Oscar Vilhena chama ali, por meio do que o Oscar Vilhena chama de infralegalismo autoritário, né, o desregulamento por meio de portarias e normativas do executivo, minando a atividade do ICMBio, do IBAMA, né, e, por outro lado, também um forte ataque à soberania nacional ali na região amazônica. Eu acho que a gente pode aprofundar isso no decorrer da nossa conversa aqui, e também acrescentar ao desmantelamento da política indigenista, né? A indigenista e a política ambiental estão intimamente ligados, né? E eu acho que o governo Bolsonaro se empenhou muito nisso. Como eu falei, eu acho que não conseguiu tudo, mas conseguiu bastante coisa, e isso, em parte, é responsável pela tragédia que a gente está vivenciando hoje. Então, só para arrematar aqui, não era apenas incompetência, era, de fato, um desastre calculado, um desmonte calculado, um projeto. Sim, para parafrasear o famoso livro lá do Gabriel Garcia Marques, né? A tragédia anunciada, de fato, né? Esse pessoal entrou, prometeu que ia fazer isso, e não à toa, né? Ganhou com 100%, a gente pode cravar 100% do voto dos madeireiros, 100% do voto dos garimpeiros, né? Sem sombra de dúvida, isso aí a gente não pode ter dúvida com relação a isso. Então, é um projeto, eles avançaram muito, conseguiram uma representação boa nas eleições, no Congresso, né? Assim, o Congresso ele é fortemente antiambiental. E que bom que eles não conseguiram se reeleger em nível federal, porque, sinceramente, a desgraça seria aprofundada num nível que a gente simplesmente desconheceria os biomas do jeito que a gente conhece hoje, a gente não teria mais eles, né? A Mata Atlântica, né? E especialmente a Amazônia. O balanço é extremamente negativo, né, da política ambiental do governo Bolsonaro. O que a gente percebe
é que ainda hoje, como coloca o professor Léo Barros, né, a questão ambiental é muito complexa na medida em que as forças de poderes, né, todo o interesse econômico que prevalece na medida em que o recurso ambiental é visto como sendo um recurso, como uma mercadoria, né, a ser utilizada, a ser explorada, e eu acho que é muito importante a gente considerar que estão nascendo outras perspectivas, outras epistemologias que colocam em questão esse entendimento, né, do recurso natural, do bem natural como sendo um bem explorável. E é isso que eu acho que a gente também pode trazer, conversar aqui um pouco, e que eu acho que na medida em que o governo Lula ele aposta na criação de um Ministério dos Povos indígenas, né, na criação de uma autoridade nacional climática, ele está apostando em trazer uma nova forma de entendimento sobre essa política ambiental, sobre categorias relacionadas a essa política ambiental e que a gente também hoje considera que são extremamente importantes para enfrentar esse desafio da emergência climática, que é um desafio planetário, né, não é um desafio do Brasil, mas o Brasil hoje tem uma posição extremamente importante nesse debate, devido principalmente à importância da região amazônica para a questão climática, para a regulação do clima.